Uma coisa sobre esse governo, ele pode até ser incompetente, mas com certeza faz o que quer fazer. E se a gente olhar só para os últimos 7 meses, dá para ver que esse governo foi da Ucrânia para Gaza, do Líbano para Venezuela, para Groenlândia, para o Irã, certo? E agora já se fala em Cuba. Então, será que o Donald Trump consegue dizer, chega, isso já é suficiente no Irã? Será que ele consegue dizer que vai culpar o Estreito de Hormuz pelos europeus não fazerem a parte deles? Na verdade, a gente tem um acordo razoável com os iranianos. Eles vão começar a liberar a passagem dos navios. Essa questão do petróleo ainda vai levar alguns meses para se resolver, mas quando chegarem as eleições de meio de mandato, o preço da gasolina nos Estados Unidos deve estar de volta a $2,90 o galão. Quer dizer, será que é essa a conta que ele está fazendo? E agora eles estão mudando o foco para Cuba, porque a gente já viu esse governo ser muito ágil em passar de um tema para o outro, de um país para o outro. A gente também precisa olhar para o lado iraniano. Há poucos dias, saíram algumas declarações bem desafiadoras vindas do Irã. O Ghalibaf, por exemplo, disse que o povo iraniano acredita que o inimigo está tentando forçar a rendição do Irã por meio de pressão econômica. E ele afirmou que isso não vai acontecer. Depois, o porta-voz da Comissão de Segurança Nacional comentou sobre a matéria do Axios, aquela que dizia que havia um fim à vista. Ele disse que isso é só um monte de pensamento ilusório. E completou dizendo que se os Estados Unidos não cederem e não oferecerem as concessões necessárias, então o Irã também não vai encerrar essa situação. Um dos membros do parlamento disse que a gente precisa continuar com a nossa política de controle máximo do Estreito de Hormuz, que nunca vamos abrir mão disso. E aí, ontem, pelo que parece, saiu uma matéria da agência de notícias ISNA, em Teherã. Eles disseram que o lado iraniano está insistindo em 3 pontos principais nas negociações: compensação por danos, suspensão das sanções sobre os ativos bloqueados e o fim do bloqueio marítimo. Então, é mais ou menos aí que eles estavam. É como se dissessem: olha, vamos fazer nossas exigências aqui, mas nunca vamos abrir mão do controle do estreito. Só que, hoje sai entrevista com outro acadêmico de Teherã. Muita gente procura o Dr. Izadi. E na primeira parte da entrevista, que eu vou mostrar para você agora, ele estava bem conciliador. Com certeza, não foi tão desafiador quanto os outros. Ele disse algo como: sim, vamos considerar isso. Talvez exista espaço para algum tipo de acordo negociado. Porque estavam perguntando para ele sobre o que saiu na matéria da Axios e também no que a Fox News e o Wall Street Journal estavam noticiando. E ele não parecia querer dizer: não, isso não presta. Pelo lucrado, em for fizesse. Mas no final ele disse o seguinte: se os Estados Unidos quiserem aumentar as chances de o Irã aceitar esse tipo de proposta, eles precisam garantir que todas as sanções sejam suspensas, todas mesmo, e que o dinheiro do Irã seja devolvido. Essas coisas precisam acontecer. Se não acontecerem, eu não acho que vai haver muito interesse em participar desse tipo de iniciativa, porque isso pareceria uma rendição aos Estados Unidos. E eu não acredito que exista alguém no Irã disposto a se render aos Estados Unidos. Então, existe algum caminho do lado iraniano, pelo que você sabe, em que alguma versão do que o presidente Trump está dizendo, qualquer versão disso, possa ser aceita pelo Irã e assim a gente consiga abrir esses 2 bloqueios? O que você acha? Eu quero dizer isso porque eu nunca imaginei que estaria nessa posição, Dani. E eu tenho a sensação de que você sente o mesmo. É aquela situação em que eu me sinto mais à vontade, interpretando, analisando, tentando entender um país estrangeiro, um grupo estrangeiro, seja o que for, do que os próprios americanos. Eu me sinto muito mais confortável tentando entender os iranianos, tentando descobrir o que eles vão fazer em seguida, o que eles realmente querem dizer, quais são as intenções deles, e por aí vai, do que tentando entender
essa administração americana. Eu nunca pensei que diria isso, sabe? E agora estamos falando sobre o Irã, e eu posso te dizer que a confiança que eu tenho hoje para falar sobre isso é 10 vezes maior do que quando o assunto é administração americana. Porque é com isso que a gente está lidando, certo? A gente está lidando com Donald Trump e os capangas dele. E não dá para confiar em nada. Não dá para confiar em nada mesmo. A gente não pode nem contar que eles vão admitir, por exemplo, que o céu é azul, entende? Mas, pelo menos com os iranianos, tem sido diferente. Eles têm sido consistentes. E agora, com o professor Azad lá, as coisas que ele trouxe e que estavam sendo apresentadas nessa ideia de uma moratória de 5 anos no enriquecimento, esse tipo de proposta, tudo isso é coerente com o que eles vêm dizendo há meses. Era isso que estava sendo oferecido, que estava na mesa, antes dos Estados Unidos começarem essa guerra. Então, se os iranianos mudam, se eles ajustam ou evoluem na posição deles, isso é compreensível. Dá para entender por que tomaram a decisão de seguir para uma posição diferente, certo? Ou dá para esperar que façam isso, porque, de novo, eles têm sido consistentes, têm sido previsíveis, porque tudo se baseia em interesses reais que eles têm, em objetivos claramente declarados, e por aí vai. Então, quer dizer, com os iranianos, o que a gente viu foi o Donald Trump anunciar o Projeto Liberdade, que foi uma operação ainda pior do que o Pierre do Joe Biden em Gaza, né? Pelo menos o Pierre em Gaza durou uma semana, eu acho. É uma boa comparação. Foi mais rápido do que aquilo, digamos assim. A gente nunca imaginou que fosse ver isso acontecer, né? Ótimo ponto. E olha, o Projeto Liberdade durou o quê? 24 horas, talvez 36. E logo depois os iranianos já vieram com uma resposta. E a gente pode até falar sobre o que aconteceu nesse meio tempo, né? Tiros sendo disparados por todo o Golfo. Ainda não temos certeza do que aconteceu, quem atirou, em quem atirou. Mas o que deu para ver, no fim do Projeto Liberdade, foi esse anúncio do Irã dizendo: tá bom, é assim que vocês vão passar pelo Estreito de Hormuz, certo? Vão mandar um e-mail. Eles datam então isso. É, exatamente. Isso mesmo. E é assim que as coisas vão seguir. É assim que vai funcionar. Quer dizer, o presidente dos Estados Unidos anuncia o Projeto Liberdade. Aí, um dia depois, um dia e meio depois, ele volta atrás. Então os iranianos dizem: ok, acabou. Agora é assim que vai funcionar. Ao mesmo tempo, como a gente já sabe, um dos motivos pelos quais o Projeto Liberdade fracassou foi porque os sauditas e os kuwaitianos não iam apoiar. Então agora começa a ficar claro que a estratégia do Irã de colocar pressão política, de criar tensão entre os aliados dos Estados Unidos, está começando a dar resultado de verdade. Antes disso, era tudo comentário, tudo especulação. Será que os sauditas vão fazer isso? Será que os qatarianos vão fazer aquilo? O que vai acontecer? E agora a gente começa a ver os frutos da estratégia iraniana. Os Emirados Árabes saindo da OPEP, certo? Os kuwaitianos e os Trumba, essa. Esses não podem usar nem o espaço, nem usar nossas bases para seu porto. Aliás, você tem alguma ideia de por que a Arábia Saudita ficou tão irritada com isso? Porque eles querem ver uma solução, eu acredito. Porque já sofreram demais. Já foram abusados o bastante. Eles têm sido o tampão da América nesses últimos 2 meses. E não só um tampão militar, mas também econômico. Eles estão olhando para o impacto disso nas suas próprias paralisações, nas perdas de produção, certo? Quer dizer, caiu num terço para os sauditas, eu acho. E para os kuwaitianos, poxa vida, acho que passou de 80%. Eu estava vendo isso ontem, e agora, sabe, não lembro os números exatos, mas as consequências para eles são bem reais. E agora o Donald Trump vai fazer esse tal de Projeto Liberdade, onde ele vai usar, bom, a gente viu, um F-18. Se esse for o evento militar que define o Império Americano na sua forma atual, na sua forma real, é um Super Hornet de $100 milhões atirando num petroleiro vazio no meio do oceano. Certo?
Então a gente viu um F-18 americano atirar supostamente no leme de um navio iraniano que se recusava a dar meia volta. Um navio iraniano que, aliás, estava vazio. Mas olha, eu acho que os kuwaitianos e os sauditas viram isso como uma escalada. E os paquistaneses também. Porque o primeiro-ministro Sharif, logo em seguida, divulgou um comunicado dizendo algo como: ainda bem que os americanos voltaram ao bom senso. Obrigado, Mohammed bin Salman, por fazer o que precisava ser feito para convencer os americanos a abandonar essa ideia absurda. Não foi exatamente isso que Sharif disse, mas é uma interpretação bem clara. Pois é. Então, eu acho que é isso. Eles já tiveram o suficiente. Chega dessa guerra. E o que a gente deve entender, então, vindo do Marco Rubio, quando ele diz que a fúria épica acabou, que a campanha ofensiva terminou, será que é só o jeito deles de passar para a próxima fase? Ou é só uma forma de contornar a resolução dos poderes de guerra? Como se eles fossem dar alguma atenção para isso, né? Nunca importou para eles. Ou será que dessa vez é para valer? Que eles realmente querem dizer, não, a guerra acabou para nós. Voltando à sua pergunta sobre o Irã, eu acho que o Irã entende bem a posição em que está. Eles estão vendo os resultados da própria estratégia. Estão vendo a pressão sobre os americanos. Estão vendo a guerra econômica avançar, pouco a pouco, dia após dia. A gente pode simplesmente ignorar o mercado neste momento. O mercado está ridículo e vai ter uma correção enorme quando chegar a hora dessa correção acontecer. Mas olha só, se você observar, por exemplo, o preço do petróleo, os preços do petróleo estão bem abaixo. E é importante entender, estamos falando de contratos futuros de petróleo. Isso é o preço do petróleo que vai ser entregue no futuro, não o que está sendo pago hoje, o chamado preço à vista. Então, se você vê que o Brent caiu para $100 o barril, ou até menos agora, isso não é o que está sendo pago pelo petróleo neste momento. O preço real está 20 ou 30 dólares acima disso. Pois é. Então, no fim das contas, dá para simplesmente desconsiderar o mercado, porque ele não passa de sabe. Tá vendo? Tá lá embaixo. Abaixo de 94. Tá bom. É isso. E a gente pode ignorar isso, porque o preço à vista do Brent hoje deve estar em torno de 125, 130 dólares. E conforme os estoques continuam caindo, esses navios que já deveriam ter descarregado o combustível, o petróleo, o gás natural liquefeito, e voltado para buscar outra carga, ainda estão no mesmo ponto em que estavam no fim de fevereiro, começo de março. Quando tudo isso começar a se ajustar, quando a realidade dos estoques e da demanda aparecer, e claro, junto com todos os subprodutos, o fertilizante, os petroquímicos, os produtos químicos, o hélio, tudo isso também tem um atraso. A gente pode falar sobre os agricultores que não conseguem comprar fertilizante no mundo todo, mas você e eu só vamos sentir isso no supermercado, lá para agosto ou setembro, certo? E vai ser ainda mais tarde, porque esses custos demoram a chegar. Então, eu acho que os iranianos sabem que estão numa boa posição. Deixa eu pegar esse ponto, porque tem dois lados nessa história, até pro lado iraniano. Eu tenho acompanhado bem de perto as postagens nas redes sociais de vários líderes do Irã, e nas mensagens em persa, eles têm dito coisas do tipo: olha, a gente precisa se recompor aqui. Estão pedindo para as empresas não demitirem ninguém, para manterem os funcionários, porque a situação está difícil. Falam de falta de remédios, de comida, de vários outros produtos. Eles dizem que essa operação, essa guerra econômica, tem como objetivo justamente destruir a moeda, fazer ela perder valor e por aí vai. Então a pergunta é: existe alguma forma independente de a gente confirmar isso? Será que a pressão sobre o Irã está ficando tão grande que eles podem acabar cedendo em outros assuntos? Quer dizer, o fato de eles estarem dispostos a oferecer, por exemplo, no tema nuclear, uma moratória de 5 anos, já é uma concessão, certo? Isso é algo que os mais radicais deles diriam que é um golpe na soberania, que não deveríamos ter nenhum tipo de acordo que nos limite.
e que não dá para confiar nos americanos. Eles nos traíram 2 vezes nos últimos 12 meses, durante as negociações. Abandonaram o JCPOA. A gente avisou que eles iam fazer isso. Então, eu acho que o que eles estão oferecendo já é uma concessão bem significativa. O fato de os iranianos estarem... Eu vi as mesmas postagens que você, Dani, de os líderes iranianos estarem se comunicando com a República, sabe? Sobre a situação, sobre as circunstâncias. Sabe, eu fico pensando nos nossos líderes, né? E aí me vem na cabeça aquela cena do Leslie Nielsen, corra que a polícia vem aí, parado na frente da fábrica de fogos explodindo e dizendo, nada pra ver aqui, pessoal. Ou então o jovem Kevin Bacon em Clube dos Cafajestes gritando, tá tudo bem, bem no final. Então é mais ou menos esse contraste também. Porque sim, mesmo com toda aquela pressão, que é real, é pesada e vai doer, eu acredito que eles estão em uma posição melhor para aguentar o tranco, para passar por isso. Tanto como economia no geral, como sistema nacional, e de forma mais sólida também, do que este país aqui, onde a ideia de que o Partido Republicano, com tudo o que está acontecendo, tem embarcado nessa guerra por escolha própria, é algo difícil de entender. Sabe, do jeito que a economia está indo, os arquivos do Epstein, a corrupção, né? Os ataques às comunidades americanas por uma polícia secreta e por aí vai. Eles têm essa guerra. Pois é, aí está. Valeu, Cameron. Eu sabia. Quer dizer, isso não é exatamente a nossa liderança agora, né? A liderança da Casa Branca, da Câmara e do Senado. Não são eles agora? Sabe, o fato de os iranianos estarem dispostos a dizer abertamente, olha, a gente precisa impor certas condições de democracia aqui por causa das circunstâncias, isso não é nada que eles já não tenham enfrentado antes, certo? Quer dizer, é só lembrar do que o povo iraniano passou na guerra de 8 anos contra o Iraque. E depois, as décadas e décadas de sanções que eles aguentaram, inclusive sanções extremamente duras, especialmente a partir de 2011, 2012, até o acordo nuclear, o JCPOA. Então, se eu tivesse que apostar em quem vai suportar melhor a próxima crise econômica, as dificuldades que vêm por aí, eu apostaria nos iranianos. E não é para minimizar o que eles vão enfrentar, não. A moeda deles praticamente não vale nada e tudo mais. Mas ainda assim, eles vão aguentar. Eles vão passar por isso. E a gente vai ter informações de primeira mão mais tarde, hoje à tarde, com o professor Miranda, que vai estar no programa às 14h. Então todo mundo deveria acompanhar, porque aí a gente vai ouvir direto da fonte. E como muita gente sabe, ele fez parte da delegação do Paquistão que o Irã levou até lá. Então as palavras dele têm um peso um pouco maior do que as de um simples acadêmico. Olha, com o tempo que ainda temos aqui, você mencionou belicismo e outras coisas desse tipo. E há pouco você falou de Cuba. Então eu preciso te perguntar, Cuba é o próximo alvo de Trump, depois que Rubio chamou os comunistas de incompetentes. Matt, o que diabos está acontecendo em Cuba? Quer dizer, me ajuda a entender isso. Mesmo que seja algo perverso ou maldoso, me ajuda a fazer sentido disso. Por que a gente se importa tanto com Cuba, a ponto de falar em operações militares? E é disso que estão falando agora. E eu tenho informações de fontes muito confiáveis, bem altas dentro do governo dos Estados Unidos, de que isso está realmente sendo considerado algum tipo de ação militar. Quer dizer, contra um país que não tem petróleo, não tem nenhum programa nuclear suspeito, não representa ameaça para a gente. Eles mal conseguem alimentar o próprio povo. Então, por que estamos falando assim tão abertamente em usar força militar? É como se um valentão de faculdade entrasse numa escola primária dizendo, vou bater nesse aluno da 3ª série. Por que estamos fazendo isso? Pois é. E também no caso das Forças Armadas dos Estados Unidos, mesmo estando sobrecarregadas e exaustas depois dessa guerra com o Irã, elas já estavam sobrecarregadas antes mesmo desse conflito. Sabe,
uma guerra com Cuba poderia ser conduzida a partir do próprio território continental americano. Pelo que eu imagino, não tenho certeza, mas vou especular, os cubanos provavelmente não têm defesas aéreas de verdade. Entende o que eu quero dizer? Seria algo que o exército americano, mesmo cansado depois do Irã, ainda conseguiria fazer. Mas para mim, o motivo de isso estar acontecendo é o mesmo motivo pelo qual a guerra contra o Irã está acontecendo. É isso que os impérios fazem. Sabe, o Irã, em 1979, certamente constrangeu o império. Saiu da ordem americana. Desde então, os Estados Unidos têm uma obsessão em colocar o Irã de volta no seu lugar. E o mesmo vale para Cuba, o que foi ainda mais doloroso para os americanos, porque Cuba está logo ali do lado. São só cerca de 140 quilômetros da Flórida. E a perda para os negócios americanos, depois da Revolução, com a queda do regime de Batista em 1961, o nosso homem em Havana, como se dizia, depois daquilo, foi um constrangimento, uma humilhação. E tinha gente com muito dinheiro, tanto empresas quanto pessoas, que perdeu tudo, porque as suas, basicamente, plantações, as suas fábricas com o que a gente provavelmente chamaria de escravos, foram derrubadas e eliminadas. Então, muitos desses exilados, essas pessoas, esses descendentes do regime que foi derrubado em Cuba em 1961, quando você conversa com eles, dizem algo como: "Ah, meus avós eram isso? Eram aquilo." E aí você percebe que essas pessoas administravam plantações, comandavam fábricas com as piores condições possíveis, pagando quase nada. Sinceramente, eles tinham mesmo que ser derrubados. Eles deviam ter sido expulsos desses países. Essas pessoas estavam explorando seus próprios compatriotas cubanos, sabe, do mesmo jeito que os espanhóis fizeram por séculos. Então, o que eu quero dizer é que isso é algo que, há 66 anos, o Império Americano vem desejando há muito tempo. Porque, na visão deles, o erro precisa ser corrigido, a ordem precisa ser restaurada, a humilhação precisa ser enfrentada e vingada. Enfim, tudo isso. E aí, entram as peculiaridades da política americana, a importância da Flórida dentro do sistema político dos Estados Unidos e o peso enorme dos cubano-americanos que tinham ligações com o regime do ditador. Cuban Americans who had connections to the dictator's regime the same way too, I think, with a lot of Da mesma forma, eu acho que com boa parte da comunidade iraniana, especialmente com a voz ativa da diáspora iraniana aqui nos Estados Unidos, a maioria dos iranianos, ou dos iraniano-americanos, não apoia a ideia de os Estados Unidos bombardearem o Irã. Mas os mais barulhentos, aqueles que têm o microfone, todos têm alguma ligação com a monarquia, certo? De algum jeito, todos estão conectados à família real Pahlavi e querem que ela volte ao poder. Querem recuperar o que consideram o bom tempo deles. Então, para mim, isso ajuda a entender o quadro maior de tudo isso. E aí dá para olhar para os elementos individuais. Dá para olhar, por exemplo, para o Marco Rubio, para a obsessão pessoal dele com esse tema, e para o fato de que isso rende politicamente bem na Flórida. Mas eu acho que o que os republicanos provavelmente estão vendo, e tenho certeza de que o Rubio entende dessa forma, é que o tempo deles está acabando. A capacidade de fazer isso, sem restrições, sem ser incomodados, pode chegar ao auge nas eleições de meio de mandato. E se os democratas assumirem o controle do Congresso, eles vão criar tantos problemas para os republicanos, para a Casa Branca, que esse tipo de coisa não vai ser o foco do tempo deles. Eles até poderiam continuar fazendo, mas a dedicação de tempo, entende? As energias do presidente não vão estar voltadas para isso, e sim para outro processo de impeachment, ou seja, lá o que for. Embora o Hakeem Jeffries já tenha dito que o impeachment não é algo que ele esteja considerando seriamente, que ele não tem interesse nisso. Então a gente já consegue ver como os democratas vão conduzir essa situação.